Graças a Deus. Pegue aí a Bíblia, vamos abrir no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós estamos no mês aqui de consagração pela família cristã e nós estamos procurando trazer uma palavra para poder trazer sempre uma inspiração, sempre uma direção para as nossas vidas nesse sentido. E não vai ser diferente hoje. A palavra de Deus vai estar fazendo com que a gente tome conhecimento daquilo que Deus tem preparado para nós. Então, Lucas, capítulo 1, versículo de número 26, nós vamos ler até o 33. Diz assim a palavra: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que receberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Amém? Vamos nos assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Permaneça aí com a sua Bíblia aberta, para que a gente possa estar aqui, conforme a gente vai ministrando, a gente vai lendo a palavra, para a gente poder então construir aqui algo que seja estabelecido pela fé. Pela fé. A Bíblia está falando aqui a respeito do nascimento do Senhor Jesus. O nascimento do Senhor Jesus foi algo assim, totalmente atípico de tudo que já existia, de tudo que já tinha acontecido. Não existe nada mais poderoso da parte de Deus na terra. Olha bem o que eu estou dizendo, ó. Não existe nada mais poderoso da parte de Deus na terra do que o fato de ter realizado o nascimento de Jesus Cristo, porque é o nascimento não simplesmente de mais uma criança, mas é o nascimento de um Deus, é o nascimento do Filho. Então, algo assim que nada chegue a este tamanho, a esta altura. Nenhum milagre pode ser comparado, nenhum milagre. Por maior que seja o milagre, nós não podemos comparar com o tamanho feito. E isso, até hoje, não é bem ainda compreendido pela igreja do Senhor Jesus, porque está envolvido assim de muito mistério, né? Está envolvido assim com um poder tremendo, e a gente pode tirar desse texto aqui tantas coisas maravilhosas para a nossa vida. Então você veja que para um feito tão grande, Deus ele precisava de uma família, mas é como nós temos ministrado aqui para você, não existe a família boa, mas existe a família cristã, que é essa que nós estamos no mês de maio,
falando, ministrando e celebrando, compartilhando, divulgando para os nossos amigos, para quem a gente tem alcance. Porque a família cristã, ela é mais do que a família, né? Por quê? Porque na família cristã existe a presença de Jesus, né? E na família existe a presença das pessoas que compõem aquela família. Então, às vezes lá existe, por exemplo, a religião. Às vezes Jesus está na família através da religião. Às vezes Jesus está na família através de um conhecimento, né? Mas o fato de Jesus estar assim não vai fazer com que ela seja uma família cristã. Ela vai continuar sendo uma família. Quando que uma família ela se torna uma família cristã? Quando Jesus, ele, além de estar presente, ele está atuando, né? Ele está falando, ele está direcionando, ele está agindo. É quando as pessoas fazem do Senhor Jesus uma pessoa presente, que participa de todas as iniciativas, que participa de todos os desafios, de todas as tarefas. Então, quando isso acontece, é possível, então, a gente testemunhar a respeito dessa família, como ela sendo uma família cristã. Mas, para isso acontecer, é necessário que seja mais do que uma iniciativa pessoal. E é sobre isso que eu quero pregar para você hoje, né? Que para que isso possa acontecer, é necessário que a gente se dedique, que a gente faça a nossa parte, mas existe uma parte que é exclusiva de Deus, né? Então você veja aqui, por exemplo, que nós estamos falando do nascimento de Jesus, e é assim que as coisas acontecem. Então, por exemplo, antigamente, a presença do Senhor Jesus, ela poderia acontecer de outra maneira, né? A gente vai ver Jesus, por exemplo, no Velho Testamento. A gente vê, por exemplo, lá no começo da criação, quando lá em Gênesis, a palavra de Deus fala: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, por que façamos e por que a nossa? Porque lá está presente o Pai, lá está presente o Filho e lá está presente o Espírito Santo, né? Um outro lugar que a gente também vê a presença do Senhor Jesus é o quarto homem da fornalha. Os irmãos sabem disso. Foram lançados 3 homens dentro da fornalha, mas olhando para dentro, os 3 homens andavam no meio do fogo, mas junto com eles tinha um quarto, né? Então, aquele quarto homem é a presença do Senhor Jesus, né? Mas, agora, a presença do Senhor Jesus, ela vai acontecer de uma maneira diferente. Ela vai acontecer, não mais assim, somente assim, de uma maneira que seja tradicional, ou de uma maneira que seja religiosa. Ela vai acontecer de uma forma espiritual. Por isso que, desde lá, 700 anos antes de Cristo nascer, Deus usa o profeta Isaías, prevenindo eles de como isso ia acontecer, né? Então, o profeta Isaías, ele fala que ele seria o Emanuel, e ele explica que quer dizer Deus conosco, fala conosco, isso. Então, não é Deus perto de nós, não é Deus junto, não, é Deus conosco, é Deus em nós. Então, essa experiência era uma experiência inusitada, como foi aqui, por exemplo, essa experiência que teve Maria. Só que, quando Maria foi ter essa experiência, ela teve um cuidado que muitas vezes
nós não temos, e por causa disso, a gente deixa de viver a nossa verdadeira fé. E às vezes, mesmo estando na igreja do Senhor Jesus, a gente ainda continua vivendo uma religião, né? Então, eu quero chamar a atenção, por exemplo, no texto, no versículo de número 28. Olha o que fala o versículo número 28. Fala assim, ó: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Aí o 29 vai falar assim, ó: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Então, olha que coisa interessante. Maria, ela já tinha uma experiência com as coisas de Deus, né? O texto não fala, por exemplo, que ela ficou perturbada porque um anjo falou com ela, porque alguma coisa, alguma experiência com Deus ela teve. Não, ela não ficou perturbada com isso. Por quê? Porque ela conhecia toda a história de Deus com Israel. Ela conhecia as coisas que Deus havia feito, os anjos que já haviam se manifestado, as coisas que a história do povo de Israel trazia, que os pais contavam para os seus filhos e os filhos para os filhos. Então Maria, ela tinha perfeitamente o conhecimento disso e ela estava perfeitamente preparada para uma situação como essa, para Deus poder falar com ela. É claro que ela, então, estando preparada para isso, ela seria uma pessoa, por exemplo, de oração, e nas orações, com certeza, ela colocava diante de Deus as suas interrogações, as suas necessidades e a sua adoração. E quando o anjo fala com ela, então até aí parece não haver, por exemplo, nenhum problema a ser questionado ou ser administrado. Mas o versículo de número 29 fala que o que perturbou ela foi aquilo que o anjo tinha falado para ela. Então ela fala assim, ó: muito se pôs a pensar no que significaria aquela saudação. Então ela pensou assim: poxa, mas por que o anjo falou isso? Alegra-te muito, favorecida. Por que o anjo mandou eu me alegrar? Então, se ele mandou eu me alegrar, é porque alguma coisa vai acontecer. Então, mas o que ele está falando? O que ele está querendo dizer? E aí o anjo ainda completa: o Senhor é contigo, né? E ela talvez tenha lembrado, por exemplo, lá de Gideão, porque foi a mesma coisa que Deus falou para Gideão: ei, varão valoroso, Deus é contigo, né? Foi o que Deus falou para Gideão. E aí ela conhecia, né, a história de Gideão. Então ela estava vendo aqui um cenário sendo construído. Irmãos, essa é a nossa fé, sabe? A nossa fé, ela tem que ter, por exemplo, um hábito de poder falar com Deus e de poder receber a resposta de Deus. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a fazermos oração. Nós não rezamos, nós não ficamos com palavras repetitivas, nós não fazemos prece, nós não invocamos os mortos, nós aprendemos a orar. E a oração, o que é a oração? A oração não é uma única voz, não é um único caminho. A oração é uma voz que sobe na expectativa de uma voz que desce. Então veja que quando nós oramos, nós precisamos orar na expectativa de termos resposta. É insano, não faz sentido a gente conversar com uma pessoa sem ouvir o que ela tem para dizer, sem fazer uma pergunta, sem esperar a resposta dela e simplesmente continuar o nosso caminho. Mas é isso que a gente faz na oração. A gente se põe muitas vezes de joelho, a gente ora e a gente levanta e vai embora. E a gente às vezes até esquece daquela oração que a gente fez, né? Então, é importante que a nossa fé,
ela seja uma fé de conteúdo, né? Não uma fé somente de prática, de que tem que orar, de que tem que jejuar, sim, mas e a resposta disso? E a resposta da oração? Eu tenho que orar, mas eu vou orar como o religioso ora? Ou como o religioso reza? A minha oração ela vai ser como uma reza? A minha oração vai ser como uma prece? Ou a minha oração ela vai fazer sentido conforme o Senhor Jesus ensinou, dizendo assim: e tudo quanto você pedirdes ao Pai, em meu nome, vos será feito. Amém, irmão? Diga assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, vos será feito. Então, o Senhor Jesus está ensinando aqui o caminho da oração. Vocês orem, mas não orem à toa, mas não orem para esquecer, vocês orem para obter resposta, porque vocês não estão falando com um Deus de pau, com um Deus de pedra, vocês estão falando a um Deus vivo. A nossa fé é uma fé de relacionamento, é uma fé de aliança. A gente fala e Deus nos ouve. Quantos creem nisso? Mas quando Deus fala, a igreja também precisa ouvir. Quantos creem nisto? Então a gente precisa construir isso, esse relacionamento. A gente precisa construir esse relacionamento para que a nossa fé seja uma fé segura. Não uma fé volúvel, uma fé de moda, não, uma fé segura. Então Maria tinha segurança disso, e quando o anjo fala com ela, veja que a Bíblia fala que demorou um tempo. O texto ele segue e dá a impressão que ela já recebe uma resposta, mas a Bíblia fala que ela demorou um tempo, não sei quanto tempo ela demorou, mas ela ficou pensando nisso, diz aí o versículo número 29. Ela pôs-se a pensar. Pergunta para quem está dando: quanto tempo você leva para pensar? Tem gente que é ligeiro, mas tem gente que é lento. Tem gente que para pensar demora 2 dias. Imagina quando começar a pensar, não é verdade? Então a Bíblia fala que ela pôs-se a pensar. Agora, foi pelo fato dela se pôr a pensar. E se ela não tivesse posto a pensar? O plano de Deus poderia estar comprometido. E se ela não tivesse feito uma interrogação? E se ela não tivesse valorizado aquele momento? O plano de Deus poderia ter sido alterado. Então veja da importância de nós estarmos atentos aos movimentos. A gente é crente, mas a gente ainda está muito na carne. E nós estamos atentos às coisas humanas e às coisas naturais, e a gente não está prestando atenção nas coisas espirituais. Quantos anjos já falou com você? Será que nenhum? Ou falou e você não ouviu? Presta bem atenção nisso. Quantas vezes Deus já se colocou no seu caminho? Nunca? Ou você estava muito ocupado? Ou você estava muito atarefado e você nem percebeu? Então veja que Maria aqui, ela pôs-se a pensar, ela valorizou aquilo que o anjo havia falado. E o anjo lhe disse no versículo de número 30, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E olha que coisa interessante, como a palavra de Deus, ela é importante, ela é linda, e ela faz com que a gente, por exemplo, não cometa erros graves, porque o que a religião faz com Maria, né, isso é digno de maldição, pessoal. É digno de perdição, porque tem muita gente que está esperando a salvação por Maria. E essas pessoas, elas vão ficar perdidas, porque a palavra de Deus ela é muito clara. Não há outro nome no céu e na terra, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Aleluia. Mas veja que pelo fato de não pensar, pelo fato de não se perguntar, o que o anjo quis dizer com isso? O que Deus está querendo me mostrar?
pelo fato da gente não ler a palavra, pelo fato da gente não esperar a resposta de oração, a gente comete erros que são gravíssimos, que pode comprometer com certeza a nossa salvação. Mas olha o que o texto fala, ó, lá no versículo 28, fala assim, ó, alegra-te muito o quê? Olha o que está escrito ali, ó, disse, alegra-te muito, favorecida. Então quer dizer que Maria, ela não tinha nenhum atributo para ela ser alguma coisa. Não, ela não tinha nenhum atributo pessoal. Ela não tinha nenhum atributo divino. Ela só era uma moça espiritual. E o texto está dizendo, olha, não foi uma obrigação de Deus fazer uso dela. Ela não nasceu divina para ela ser a mãe de Jesus. Não, no meio de muitas moças, ela foi a favorecida. Eu tô falando alguma coisa errada aqui? Eu estou lendo a palavra. Ela foi a favorecida. Isso quer dizer o quê? Que Deus fez o quê? Deus cumpriu um dever, Deus cumpriu uma obrigação, ou Deus estava fazendo um favor para ela? Então fala assim, igreja, Deus estava fazendo um favor para ela. E sabe como que se chama esse favor na palavra de Deus? Na palavra de Deus, esse favor está escrito lá no versículo 30. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste... você não entendeu a palavra? Porque achaste... aquele favor se chama... e você está debaixo da... pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que do mesmo jeito que Deus olhou para Maria, Deus está olhando para você aqui agora. Deus está dizendo para você, não se preocupe, porque você é muito favorecido. Fala para o irmão, fala, você é favorecido, você não sabia disso? Você é favorecido. E aí então, naquela interrogação, o anjo então no versículo 31 vai explicar para ela, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamará pelo nome de... Aí o anjo vai dizer para ela, ó, este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, será chamado de Deus, o Senhor, aleluia. Olha, o anjo está explicando, Maria, você sabe quem você é? Quem você é? Eu sou uma favorecida. Maria sabia disso. Maria sabia disso. Maria, você sabe o que está sobre você? Eu sei, a graça do Todo-Poderoso. Mas a quem você vai gerar, ele vai ser mais do que, ele vai ser o Filho do Altíssimo, ele vai ser Deus, ele vai ser o Senhor. E ele vai receber o trono de Davi, seu pai. E o 33 fala assim, ele reinará para sempre. Maria viveu para sempre, mas Jesus ia reinar para sempre. Sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, aí a cabeça de Maria virou. Aí no versículo 34, ela fala assim, então disse Maria ao anjo, escuta, mãe, como é que vai ser isso? Como que isso vai acontecer? Como será isto, pois eu não tenho relação com homem algum? Olha que mistério. Um anjo falando uma coisa que aos olhos dos homens era impossível. Impossível. E Maria está aqui, ó, sensata. Maria está vivendo uma fé aqui, ó, alicerçada.
Ela não está indo no vento, não. Ela não está indo, não. Ela está trocando informação. Ela falou, não, explica bem isso aí para mim. O que quer dizer esse muito favorecida? Deus é contigo. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você vai ter um filho. Mas como assim? Como assim você está falando que eu vou ter um filho? Como é que isso pode ser se eu não tenho relacionamento com homem nenhum? Então esse foi o grande mistério para ela. E esse é o grande mistério para nós. Que o Deus que nós servimos, Ele não está entre nós. Ele é um Deus conosco. Aleluia. Esse é o grande problema. O nosso Deus, por isso que nosso Deus, Ele não está na parede, Ele não está pendurado no nosso pescoço. Porque o nosso Deus, a proposta, Hebreus, lá capítulo 10, ele vai dizer a respeito disso, que o nosso Deus, ele não é uma proposta de estar do lado de fora. A proposta de Deus é enviar o seu Filho para Ele ficar do lado de dentro. De dentro, é isso aí, do lado de dentro. Do lado de dentro. Então você veja que a gente às vezes fala assim, eu tenho Jesus, mas onde Ele está? Ele está do lado de fora ou Ele está do lado de dentro? Às vezes a gente fala assim para a pessoa, escuta, eu preciso te levar para a igreja para você também ser de Jesus. Nós estamos falando isso para a pessoa ter Jesus do lado de fora ou para a pessoa ter Jesus do lado de dentro. Então, essa pergunta você já deveria ter sido feita para você desde quando você entregou sua vida para Jesus. Você também deveria ter perguntado, escuta, mas como vai ser isso? Como que eu, um vaso de barro, porque nós fomos feitos do quê? Do barro. Como eu, um vaso de barro, posso ter dentro de mim a presença de um Deus? E se nós não soubermos como entender isso e como administrar isso em nós não vamos conseguir fazer discípulos. Se nós tivermos a superficialidade, meu Deus, se nós formos superficiais, arrumei rápido, você viu? Se nós formos superficiais o suficiente para a gente poder simplesmente ter um pouco de conhecimento de fé, nós vamos continuar com o nosso Deus do lado de fora. Isso acontece quando o marido aceita o Senhor Jesus por causa da esposa. Isso acontece quando a esposa aceita por causa do marido. Quando o amigo aceita por causa da amiga, do amigo. O parente por causa do parente, porque está ali no movimento, então a pessoa fala assim, eu vou aceitar também. A pessoa aceita, mas ela não faz essa pergunta, mas como que vai ser isso? Então Jesus, ele continua ficando do lado de fora. E aí nós continuamos dentro da igreja do Senhor Jesus, mas a gente continua religioso, sem experiência com Deus, sem experiência com os anjos, sem experiência com Jesus, sem experiência com a palavra, crentes inseguros, crentes vazios, crentes com medo, crentes doentes, crentes fracos, crentes destinados a serem conduzidos com o volume da massa humana. Mas não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ser um povo específico, um povo peculiar, um povo exclusivamente de Deus, nação santa. Foi para isso que nós fomos chamados. Então essa pergunta de Maria, ela foi muito importante. E aí então o anjo Gabriel, fala Gabriel, o anjo Gabriel vai dizer para ela, como que isso é possível? Como é que eu posso, sem me relacionar com um homem, ficar grávida? Respondeu-lhe o anjo,
versículo de número 35. Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito. Maria, fica tranquila, porque isso aí não é você que faz, isso aí é Ele que faz. Porque olha, se você estiver disposta, quantos aqui estão dispostos para Deus? Aleluia. Então, sabe, essa palavra, ela é para a sua vida. Descerá sobre você o Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo é que vai gerar. Fala, gerar. Então, o nosso Deus, ele não é achado. Ah, eu achei na rua. Olha, gostei desse Deus aqui. Não, o nosso Deus, ele não é emprestado. Você está com um problema, eu vou te emprestar o meu Deus aí, fica com ele aí, para ele. Não, o nosso Deus não é emprestado. O nosso Deus, ele não é herança de pai para filho. Não. O nosso Deus é gerado, fala. É gerado pelo poder do Altíssimo em nossas vidas. É preciso que o Espírito Santo venha gerar em nós, a fim de que nós então possamos ter o Senhor, não do lado de fora, mas do lado de dentro, no nosso coração. Então por isso que toda conversão não é um estalar de dedo, mas toda conversão requer estar debaixo de oração, e requer estar debaixo de consagração. Se você quer, por exemplo, quer alcançar a vida de alguém, não é só falar do Evangelho para ela, mas você precisa fazer com que ela seja alcançada pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa então gerar dentro dela o Senhor. É a mesma coisa que aconteceu com Maria. Então Jesus foi gerado dentro dela. Jesus está sendo gerado dentro de você. O Espírito Santo está trabalhando isso. Então a nossa fé não é uma fé de experiência, a nossa fé é uma fé de convicção. A mãe, por exemplo, ela ainda não deu à luz, mas ela já sabe que está grávida. E quando ela dá à luz, ela sabe que aquele filho é dela, ela tem um cheiro. Pode 3, 4, 5, 10 crianças falar mãe, e ter 200 mães. A mãe vai saber, por exemplo, que aquela criança é filha dela. Assim somos nós. Quando o Senhor Jesus é gerado dentro de nós, então nós sabemos que somos filhos de Deus. Aleluia. É necessário que haja. Aí, quando o Senhor Jesus é gerado dentro de nós, então nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus, o Senhor. Mas tem algumas coisas que Deus faz, mas tem algumas coisas que nós, por exemplo, precisamos fazer. O que nós precisamos fazer? Ter capacidade, por exemplo, para ouvir. Maria ouviu. Você tem que ficar atento o dia todo, para quando você precisa ter vontade de ouvir Deus falar com você. Porque quando eu não quero, eu não escuto Deus falar. Quando eu não quero, eu não escuto nem a minha esposa falar. Porque eu não quero. Então é importante que a gente queira. Por isso que Maria ouviu.
Se você, por exemplo, espera respostas de Deus, se você espera mover de Deus, você tem que estar procurando Deus. Porque quem procura, quem bate a porta aleluia. Não é só uma questão de precisar. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu preciso, Deus vai me... Não, não é uma questão de precisar, não é uma questão de chorar, não é uma questão de gritar. É uma questão de fé. De fé. E a fé sem obra mas a fé, quando ela tem obra, ela move o céu. Quando eu falo move o céu, eu falo que move os anjos, move o Espírito Santo. Quando move os anjos, move o Espírito Santo, move a mão E quando move a mão de Deus é poderosa para mover toda a terra. Aleluia! É a fé, é a fé. Então, esse casal, por exemplo, José ficou desesperado com essa situação aí. Ele falou assim, puxa, eu fui traído. Eu fui traído. Então, o texto, quando fala de José, em Mateus, por exemplo, capítulo 1, versículo 19, vai falar isso. E o anjo vai explicar para José. José, não tenha medo do que está acontecendo, José, não fique inseguro. Não tenha medo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, olha, ele pensou, ela me traiu. Ele resolveu deixá-la secretamente. Vai no 20. Enquanto ponderava estas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então José também aqui agora está com uma fé segura. E a Bíblia fala que José então, ele vai participar desse projeto, ele vai participar desse plano divino. E quando eles participam desse plano divino, eles não entram somente assim com, conhecimento, eles não entram somente com tempo, não, eles entram com a vida. Porque logo depois que Jesus nasce, e você conhece a história, então ele é visitado por algumas pessoas que vieram de fora. A Bíblia chama eles de reis, outros textos chamam ele de magos. E quando eles foram visitados, eles passaram antes por Herodes, perguntando para Herodes, aonde que nasceu o rei de Israel? Então Herodes ficou muito preocupado com aquilo. E quando os reis então encontram Jesus e entregam os presentes para Jesus, Herodes disse assim, volte para cá. Mas um anjo falou então para aqueles homens, olha, vocês não volte para lá. E os anjos também disseram para José, José, imediatamente vai embora, porque o menino está correndo risco. Então você veja que, além de nós precisarmos gerar o Senhor dentro de nós, nós precisamos cuidar, proteger. É necessário que você proteja, porque muitas pessoas aonde o Senhor Jesus é gerado, mas as pessoas não protegem, e elas são então assaltadas, são roubadas, e por causa disso, o plano de Deus, ele não se estabelece, ele não se conclui. Então veja que José e Maria, eles vão entrar com, não é com uma oferta, eles vão entrar com a vida. Então no reino de Deus, a gente entra com a vida,
A gente não pode entrar com uma mão. A gente não pode entrar apenas com parte. Nós temos que entrar com a nossa vida. José, então, ele pega toda a sua estrutura de vida, Maria, toda a sua estrutura de vida, e eles vão embora para proteger Jesus. E eles vão proteger Jesus de quem? De Herodes. E Herodes quem é? É um rei feroz, que vai dar uma ordem por causa do nascimento de Jesus, a matança de crianças naquela região da Galileia, de 2 anos para baixo. E crianças vão morrer por causa disso. E se não fosse a providência de José, e se não fosse a providência de Maria, Jesus poderia também morrer no meio dessas crianças. Sabe, tem crentes morrendo por aí, sabia? Tem fé morrendo por aí. Porque os Herodes continuam mandando matar. E acontece que tem algumas fés que estão desprotegidas. Não estão sendo preservadas. Tem algumas pessoas que não estão ouvindo Deus falar. E estão colocando em risco todo um plano de Deus. Herodes, ele significa o sistema. O sistema não vai contribuir para a sua fé. O sistema não vai facilitar para você, para que o Senhor Jesus seja gerado dentro de você. Não, o sistema vai querer que isso seja um aborto em você. O sistema vai querer fazer com que Jesus, ainda criança dentro de você, sem experiência sua, sem conhecimento seu, o sistema vai querer matar Jesus dentro de você. Já dentro. E como que você vai evitar isso? Se escondendo dos Herodes, se escondendo do sistema. O sistema, você tem que tomar cuidado com o sistema. Quando a Bíblia fala assim, o mundo, não é o mundo é o mundo sistema. Você não pode fazer parte do sistema. Jesus não faz parte do sistema. Aleluia! A Bíblia fala que o sistema é inimigo de Deus. E Deus é inimigo do sistema. Então nós não podemos estar gerando Cristo na nossa vida e dando espaço para o sistema. No sistema de Jesus, existiam os reis da terra. Vai existir os reis que vão querer reinar sobre a tua vida, querendo matar e fazer com que a obra de Deus ela seja atropelada. O sistema vai ter a tradição. Você vai ter que lutar contra a tradição. O sistema é religioso, é faccioso. E você precisa proteger a sua fé da religião. Você precisa proteger a sua fé da facção. É você que faz. Não foi Deus que pegou o menino. Agora já está gerado mesmo, Maria já fez o papel dela, eu vou pegar o menino e eu vou esconder. Não, foi eles que esconderam. É você que vai precisar esconder a sua fé do mal. Porque há uma conspiração das trevas, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Porque esses são os dias em que a palavra fala que, se possível for, o mal vai enganar até os escolhidos. Eu falo a quantos escolhidos aqui nesta noite? Eu estou falando com você. Então você precisa preservar. Você precisa esconder. E você precisa permitir que o Espírito Santo gere. Gere. Fala, o meu Deus não é de lado de fora. O meu Deus é gerado dentro de mim. O que significa isso? Significa que as pessoas podem queimar a Bíblia, as pessoas podem destruir as igrejas, as pessoas podem consumir com as coisas, mas ninguém pode roubar o que está dentro de nós, que foi gerado pelo Espírito Santo. Aleluia!
Outra coisa que eu quero que você preste atenção nisso. Veja a dedicação. Então, olha bem, ó. Fala assim, ó. Gerar, proteger e dedicar. É necessário que você faça isso com a sua fé. Olha a dedicação. Eu vou começar por José. Olha a dedicação de José. Quando eles voltam do Egito, a Bíblia vai contar ainda um pouco a história de José. Vai contar, por exemplo, José levando Jesus ao templo. Eles até esqueceram Jesus um dia lá, depois tiveram que voltar a buscar. Mas logo que Jesus então vai começar a fazer a obra, logo que ele então vai receber o batismo no Jordão, e em seguida começar o seu ministério, José, ele sai de cena. Você não vai mais ouvir falar de José. Nós não sabemos quando José morreu. Nós não sabemos o que aconteceu com José. José simplesmente desaparece. Mas olha, isso foi a dedicação de José. José participou do momento em que Jesus foi gerado. José participou do momento em que houve a proteção. E José agora vai participar desse momento da dedicação. De que maneira? Se esvaziando, saindo de cena. Por que ele precisava sair de cena? Porque aquele que foi pai, somente ali para poder tornar marido de Maria, a fim de que a tradição não os consumisse, agora vai ter que ser substituído pelo pai verdadeiro. Porque agora Jesus, ele vai começar a falar do pai. O pai me disse, o pai me falou, o pai me revelou. Mas esse pai não pode ser confundido com José. E olha o respeito de José. José, ele sai de cena como um processo de dedicação à fé, dedicação à obra. A obra era mais do que José. Aleluia. O objetivo era mais, ele era o pai, entre aspas, de um homem que era, ele sabia quem aquele homem era, sabia que ele era Deus, sabia que ele era Senhor, sabia que ele ia herdar o trono de Davi, e aquele trono seria sempre eterno. E ele se reduz a nada, e sai de cena para que quando Jesus falar no Pai, não seja visto o José, mas seja visto o Pai celestial. A nossa fé precisa disso, sabia? A nossa fé precisa de que a gente morra. A nossa fé, ela precisa das nossas renúncias. A nossa fé precisa que a nossa carne se desfaça. A nossa fé não é para um autosserviço, a nossa fé é para servir um Deus vivo. Não é por nós, é por Ele. Aleluia. Não é para agradar a nós, mas é para agradar a Ele. Essas coisas têm que ser geradas dentro de nós. E José se submete a isso. Ele poderia se negar, falou, não, eu vou junto, porque Maria foi junto. Mas ele se nega e ele fala assim, não, eu entendo. Eu tenho que ser menos, para que ele possa ser. Diga assim, que eu diminua, e que ele cresça, cada vez mais. Isso é um processo dolorido. Isso é um processo difícil. É um processo que arranca pedaço.
Que se o Senhor Jesus estiver do lado de fora, nós não suportamos, mas se Ele estiver do lado de dentro, nós somos capazes também de oferecer isso a Deus. E aí tem o testemunho de Maria. Então Maria ajudou no nascimento, Maria ajuda na proteção, e como que Maria ajuda na dedicação? Em João capítulo 2, Jesus explica para ela. João capítulo 2, versículo 3 e 4, fala assim: tendo acabado o vinho, João escreve assim: a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais. Quem disse isso foi João. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. João chama ela de mãe, Jesus chama ela de... E ela se submete, por exemplo, a daqui para frente andar com Ele, mas não com a ação protetiva de mãe. Mas daqui para frente ela vai estar com Ele. Ela vai andar com Jesus. Mas ela vai assumir o papel pelo qual está destinado para que ela possa participar. E qual é esse papel? De ser discípulo. Ela vai ser mais um discípulo. E ela vai fazer com que aquela fé que foi gerada dentro dela, aquela fé que foi protegida dentro dela, agora vai ser desenvolvida. Como que a fé é desenvolvida dentro de nós? Primeiro ela é gerada, fala, gerada pelo Espírito Santo. Muito bem. Depois ela é protegida, fala, protegida. Agora ela precisa ter crescimento. Crescimento, por quê? Porque você está crescendo espiritualmente também. O seu crescimento espiritual vai te levar a alguns desafios diferentes. E esses desafios vão precisar de uma fé cada vez mais madura. Então a tua fé precisa desenvolver. Como que a tua fé vai desenvolver? Você se tornando um discípulo. Fala, discípulo. Vou repetir o que é discípulo para aqueles que não tiveram nos dias anteriores. Discípulo não é aquele que está caminhando na direção do Senhor Jesus, não. Discípulo é aquele que põe os pés aonde Jesus pôs os dele. Esse é o discípulo. É o discípulo. Então você tem que pôr os seus pés aonde Jesus põe o dele. Mas eu não sei o caminho. Ele disse: vocês não sabem o caminho? Como não? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Mas como que eu descubro o caminho? João disse que no princípio ele era o verbo é a pá. Então, você tem duas maneiras: ou você usa a palavra para você conhecer o caminho, ou você tem o caminho dentro de você gerado. Se Jesus estiver gerado dentro de você, então você tem o Jesus dentro de você, você tem a palavra dentro de você. E aí a Bíblia fala assim, que quando você estiver em um lugar onde houver dois caminhos, onde houver duas opções, Ele, o Espírito Santo, lhe dirá: este é o caminho.
Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar a Deus. Aleluia. Mas Maria vai fazer isso porque ela é a mãe. Sim, mas em Mateus capítulo 13, vai falar que ela não era mãe somente de Jesus. Mateus capítulo 13, existem outros versículos também que você poderia ler, mas vou ler o 13, do capítulo 13, versículos 55, 56, porque aqui vai nominar, os outros vão só dizer, e as pessoas falam assim, não está falando dos irmãos, está falando dos irmãos da fé, esse aqui não, esse aqui está falando dando nome. Então, no versículo 55 fala assim, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Então, Maria não era só mãe de Jesus. Maria era esposa e Maria era mãe de filhos. De filhos. Então, mesmo diante de toda essa responsabilidade e de todas essas tarefas, ela se propõe, então, baseado numa fé alicerçada, consciente, segura, se tornar discípulo de Jesus, e como discípulo, ela vai para a obra missionária. Ela vai seguir de perto, ela não vai querer ouvir falar, ela vai querer ver. Uma coisa, diga uma coisa, é ouvir falar, outra coisa é ver. Quantos querem ver a glória? Quantos querem ver a obra? Chega de ficar ouvindo falar. Agora você precisa ver. Você precisa deixar que o Espírito Santo gere. Você precisa proteger o que ele gera. E você precisa se dedicar ao que ele gera, para que a sua fé seja uma fé constante, seja uma fé absoluta, seja uma fé verdadeira. Vamos ficar de pé? Aleluia. Eu concluo essa palavra dizendo assim para você, olha, que esse é o exemplo da família cristã. O exemplo da família cristã é aonde o Senhor Jesus, ele está sendo gerado, ou ele foi gerado. A família cristã é o lugar onde ele existe. Fala, ele existe. Fala, ele foi gerado, é protegido, e existe uma dedicação na fé. Essa é a família cristã. Jó disse isso. Eu te conhecia de ouvir, mas hoje não. Hoje eu posso te ver. Fé de ouvir falar é religião. Fé de ver é dom do Espírito, gerado pelo Espírito, fortalecido pelo Espírito, determinado pelo Espírito. Jesus eu termino aqui, presta atenção, Jesus é gerado dentro de Maria.
Está sendo gerado. Mas como pode ser isto? Maria, o Espírito Santo descerá sobre ti. Quantos creem no Espírito Santo aqui? Levante a mão. Levante sua mão para o céu e diga: eu creio na obra do Espírito Santo. Fica com a sua mão erguida assim: eu quero abençoar você. O Espírito Santo descerá sobre ti para gerar essa obra de Deus na sua vida. O reino de Deus não vai estar nem ali nem lá. O reino de Deus vai estar dentro de você. Abra teus olhos, abaixe as mãos, dá um abraço quem está do seu lado, fala: o reino de Deus está dentro de nós. Fala: está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Aleluia. 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 Sendo gerado. Sendo gerado. Já viu uma mulher grávida? A mulher grávida, ela fala assim: deixa eu descer com cuidado aqui, porque eu estou grávida. Cuidado. A mulher grávida, ela tem que ter cuidado. Essa obra que nós estamos gerando dentro de nós, irmão, a gente precisa ter cuidado com ela. A mulher grávida, ela fica fazendo planos, né? Ela fica já imaginando. Ela já fica preparando a roupinha. Assim é a nossa fé, irmão. A nossa fé não é aquela fé que nos leva a desespero. Não. A nossa fé nos leva a uma verdadeira esperança. Às vezes o que chega não é do jeito que a gente quer. Às vezes o que chega, né? Cheio de dificuldade. Mas aí a gente vai fazendo os planos na fé, né? E aquele que está dentro de nós vai transformando as coisas ruins, vai transformando a maldição em bênção. Aleluia. Quando fica do lado de fora, as pessoas conseguem tirar você da bênção. Ah, pastor, eu perdi a cabeça, pastor, e eu falei mesmo. Então, estava do lado de fora. Se está do lado de dentro, ninguém tira você da bênção. Fecha os teus olhos um pouquinho. É aí dentro, ó. É aí dentro, ó. É aí dentro. Quando é gerado aí dentro, pelo Espírito Santo, você passa a ser uma pessoa segura. Você passa a ser uma pessoa objetiva. Você passa a ser uma pessoa firme, determinada. Nada vai tirar você do caminho. Nada vai tirar você da bênção. Nada vai tirar você da paz. Porque o Espírito Santo está fazendo a obra. O Espírito Santo está gerando algo dentro de você. Põe a mão assim no seu coração. Ó. Se o nosso corpo é templo, o nosso coração é o altar.
Aleluia. Existe um altar aí dentro de você. Existe algo poderoso dentro de você aí, ó. Ele fala isso lá na carta aos Hebreus: serei o seu Deus, serei. Eu usarei de misericórdia para contigo, escreverei as minhas palavras no seu coração. Aleluia. Ele está aí, ó. Ele está aí sendo gerado. Em alguns já formado, em alguns já atuando, mas de maneira que Ele está em nós. Aleluia. Essa é a obra do Espírito Santo na sua vida. Você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai esquecer Ele em casa. Porque aonde você estiver, eu estarei contigo. Estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Nunca estamos sós. Ele está contigo, irmão. É Ele que te fortalece, é Ele que te sustenta, é Ele que te ajuda. Você não pode perder o foco. Você não pode perder o foco. Não pode deixar que as coisas façam você variar. Fica com seus olhos fechados. Fica. Aleluia. Os seus olhos nesse momento eles não vão fazer diferença. O que faz diferença nesse momento na sua vida são os olhos da fé. É você enxergar um caminho que os seus olhos ainda não enxergam. É você crer numa história que talvez os seus olhos já não conseguem ver. Ainda existe uma história para você. Ainda existe planos de Deus para você. Aleluia. Você só precisa proteger. Você só precisa guardar. Os caminhos de Deus são perfeitos. A palavra de Deus é poder. Aleluia. E Ele pode fazer muito mais do que aquilo que você pode ver, do que aquilo que você pode pensar, do que aquilo que você pode esperar. Aleluia. Diga: eu creio. Aleluia. Com a mão assim no seu coração, fala assim: Espírito Santo, gera dentro de mim um Deus vivo, poderoso, para que eu possa ter um alicerce verdadeiro de fé, para que a minha vida possa expressar a verdadeira fé que vem do alto, que vem de Deus. Fé que transforma, fé que me dá vitória, que me faz crescer, fé que me faz manter o foco na obra que o Senhor Deus tem para a minha vida. Amém. Pode aplaudir Jesus e glorificar o Senhor. Aleluia.